Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo assina com o jogador na hora certa, tem atualização envolvendo o Arboleda. São Paulo vai enfrentar o Boston River pela Sul-Americana. Tem também a questão do Diego Fernandes aparecendo, falando das finanças, do que isso pode impactar. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, bora pro vídeo porque nós temos muita coisa pra falar do São Paulo. E o São Paulo vai enfrentar o Boston River pela Sul-Americana, né, lá no Uruguai. Jogo lá fora que o São Paulo vai enfrentar esse Boston River, que o São Paulo tem obrigação de ganhar, mesmo com alguns jogadores poupados ou mesmo com alguns desfalques. O Roger Machado já tinha falado, já tinha informado que iria dar uma mesclada, independente se ele teria desfalques ou não. A ideia já era poupar alguns jogadores ou mesclar com jogadores que não pudessem jogar. E independente de como tem a provável desse time aí, mas independente de como o São Paulo vai, tem obrigação de ganhar do Boston River. E tem que fazer isso mesmo. Tem que poupar alguns jogadores quando puder poupar, porque essa fase de grupos da Sul-Americana, ela é fácil sim, principalmente pelo momento que vem do São Paulo. Aqui não é querendo cantar a vitória antes do tempo, não é isso. É porque os times são com uma... É muito mais fácil você jogar essa primeira fase da Sul-Americana do que o Campeonato Brasileiro. É muito mais fácil. Então o São Paulo tem obrigação sim de ganhar os jogos, de jogar muito bem, de não encontrar dificuldade, pelo menos nessa primeira fase da Sul-Americana. Então vamos lá, vamos para essa provável escalação para enfrentar o Boston River e vamos falando de tudo que está acontecendo em volta disso, porque tem muita coisa. É o seguinte... No gol, Rafael no gol. A zaga, Lucas Ramon, Tolói, Alan Franco e Wendel. Aqui nós temos a volta do Tolói, Sabino poupado, né? O Sabino com um certo controle de cargo está poupado. Então nós temos ali o Tolói e o Alan Franco voltando. Alan Franco é um zagueiro titular, né? Vinha jogando Sabino e o Alan Franco é um zagueiro titular, uma volta muito feliz. E o Tolói, que eu nunca gostei desde a primeira passagem e não gostei da volta, o Tolói fez o último jogo bom. Eu gostei da partida que o Tolói fez no último jogo. Não se justifica a contratação do Tolói, falam que ele ganha na casa dos 800, 1 milhão de reais, o que é um absurdo, né? Falam que ele tem um salário astronômico. Então nunca se justificaria essa contratação para mim, mas falando de coisa boa aqui, olhando o copo meio cheio, eu gostei da última partida que o Tolói fez. Então a zaga aqui tá legal. Nunca gostei do Tolói, de novo, né? Nunca gostei, não queria que tivesse voltado, mas a última partida, pra mim, ele foi melhor do que ele sempre foi, né? Então Tolói e Alan Franco, com o Sabino poupado, Sabino que é um dos zagueiros titulares hoje poupado, e o Arboleda, que era um dos titulares também, acho que já tinha virado banco, aconteceu toda essa confusão, né? O Arboleda tá fora do São Paulo. Vou atualizando para vocês também em relação a isso. Lucas Ramon e o Wendel, ele vem jogando bastante com o Wendel, né? Ele coloca ali, muita velocidade nas laterais. Eu gosto muito do Lucas Ramon. Esse Wendel precisa entregar mais. O Roger Machado aparentemente prefere o Wendel, mas quer dar ritmo pro Wendel, né? E o Lucas Ramon, ele é um cara que ele joga uma barbaridade. Esse cara, ele tem um futebol impressionante. Nesse último jogo que não teve destaque pro Lucas Ramon, que o Ferreirinha detonou, ele é um jogador perigosíssimo. Não dá pra dar destaque, mas é um cara ali que, se tá num dia, numa noite mais inspirado, ele destrói o jogo, ele acaba com o jogo. Então esse Lucas Ramon é um cara muito, muito bom. Então nós temos uma provável na zaga aqui: Rafael, Lucas Ramon, Tolói, Alan Franco e Wendel. Meio de campo, aparentemente o Roger Machado vai voltar com o tripé nesse jogo, tá? Pelo menos aqui em uma das prováveis, né? Aqui é legal isso aqui porque a gente vai tentando adivinhar o que o técnico vai fazer antes do jogo, né? Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Muito porque talvez Luciano vai ser poupado, né? Luciano vai ser poupado e o Caleri também não vai jogar. Tem uma mescla muito interessante aqui, né? Então, acredito que com a ausência do Luciano, ele considerou colocar os 3 meio-campistas, né? Isso é uma coisa muito importante e nós vamos entender bastante de como é que vai se comportar esse time do Roger
sem ser aquele time que o São Paulo detonou o Cruzeiro, como é que o São Paulo vai se comportar com algumas ausências, com uma tática um pouquinho diferente e com um elenco, um time que entra em campo diferente do último jogo. Então vai ser muito interessante ver como é que o Roger vai montar esse time e como é que vai continuar, como é que o esquema de jogo vai continuar, né? Como é que o São Paulo vai reagir, como é que o time vai reagir nesse mesmo esquemão, só que com algumas alterações pontuais. Eu estou muito ansioso para ver. Então nós provavelmente nesse jogo tenhamos o tripé, o Marcos Antônio Bobadilha e o Danielzinho, que é muito bacana. E aí o ataque é Arthur na ponta direita, André Silva e o Ferreirinha. Não precisa nem falar nada, né? Acho que nós não precisamos nem falar nada, é só comemorar o que joga esse Arthur. Uma contratação muito feliz do São Paulo. Ferreirinha, que detonou, fez 3 gols, é como se fosse um jogador novo, é como se a gente tivesse um jogador novo contratado, né? É o Ferreirinha também. E o André Silva, o Roger Machado já tinha dado dicas que gosta bastante do André Silva, né? Então nós temos um Rian voltando mais pro sub-20. O Rian é um cara que pode jogar, é porque ali ele tem muito. Agora com o André Silva, aparentemente o Rian Francisco perdeu grandes chances de jogar como titular. Não gosto disso, vejo muito potencial no Rian Francisco, mas ele tem ali 2 jogadores contratados, que é o Caleri e o André Silva. E muito provavelmente ele comece no ataque com o Arthur, André Silva e Ferreirinha. Até aí tudo bem. O André Silva, eu não acho ele um cara muito bom pra compor elenco, pra jogar de banco, eu acho até que ok. Os números do André Silva são favoráveis. Não é um cara que me agrada muito. Eu, na primeira oportunidade, já investiria muito em colocar Rian Francisco e Paulinho, 2 meninos da base que eu vejo um potencial muito enorme para serem melhores que o André Silva, mas a escalação do André Silva na ausência do Caleri de centroavante é uma escalação coerente. É um cara contratado, é um cara que quando jogou de titular tem bons números, é um cara que fez gols. Está muito mal fisicamente nessa recuperação? Está. Mas é um cara sim que pode também dar a volta por cima. Não acho que ele tenha futebol para ser titular do São Paulo, mas para compor elenco, para ser o reserva até que ok. E aí nós podemos contar com Arthur e Ferreirinha jogando uma verdadeira barbaridade, né? O que é maravilhoso para nós comemorarmos demais. E nós temos um outro jogador que assinou na hora certa e isso pode ser muito positivo com a chegada do Roger Machado, o TT. O Luca não vingou, né? Não vingou ainda tudo que nós estávamos esperando. E agora nós temos o TT. Roger Machado se encantou com o TT aí, ô Roger Machado? Engraçado isso, né? Porque nós, São Paulinos, nós que respiramos São Paulo, já sabemos de todo o potencial do TT, de tudo que ele pode entregar, né? Então, pode ser que nesse momento o TT, inclusive pela lesão do Luca, o TT pode passar à frente do Luca, uma vez que o Roger Machado vai colocar o time misto em alguns jogos e usa muito os pontas. Então nós estamos esperando ver demais o TT, jogador que renovou recentemente com o São Paulo até 2029. Então nós estamos esperando um retorno muito grande do TT em campo, um cara que joga muito, que tem tudo para entregar demais, porque nós estamos vendo da evolução desse novo Ferreirinha com o Roger Machado, o Arthur como jogador muito importante, que deu uma outra cara de forma da noite pro dia, né? De um dia, só de chegar aí, já deu uma outra cara pro time inteiro de São Paulo, o jogo com o Arthur na ponta direita. Então isso significa que o Roger Machado, ele explora muito os pontas, e o TT pode ter a tal da deslanchada que nós esperamos com o Roger Machado, que usa esses pontas, e nós sabemos de todo o potencial, de toda a qualidade que tem para ser um craque o atacante TT, principalmente pela forma como o Roger joga pelas pontas. Então isso é uma coisa muito bacana. E nós estamos esperando também, né, essas mudanças.
o Harry Macis está tentando diminuir a dívida total para 800, 750, 770 milhões, que é algo maravilhoso, né? Essa dívida geral do São Paulo estar caindo, estar diminuindo, né? E nós estamos esperando uma outra gestão com a base, né? A gente sabe que a política do São Paulo é muito difícil se falar da política do São Paulo. Eu não confio nesses caras que estão lá, mas nós estamos esperando por essa retomada de entrar um jogador tipo o TT, tipo o Rian, o Paulinho, mas o TT, por exemplo, que é ponta, e ele virar um Estevão. O que o Palmeiras fez com o Estevão, ele tem um time contratado, coloca um moleque craque que dá muito certo e fica jogando com os profissionais. Você não precisa pôr 5 jogadores da base, mas você tem um ali que encaixa, que é um craque, que joga muito, que se encaixa no profissional e ele corresponde para ser realmente titular. Tá na hora do São Paulo fazer isso. São Paulo sempre teve, tá na hora. O William Gomes para mim poderia ser esse jogador e o São Paulo deu pro Porto. O Henrique Carmo poderia ser esse jogador e foi dado. São coisas assim inaceitáveis. Tem o Rian e o Paulinho que tem o potencial, mas aí é de centroavante, não é de ponta, e agora tem o TT. Então chegou a hora do São Paulo fazer isso e a gente precisa da diretoria ajudando a bancar esse cara em campo, né? E qualidade, nós sabemos que alguns garotos da base do São Paulo têm mesmo, que eles são craques. Então aparentemente chegou a hora do TT, jogador que já é nosso e assinou recentemente, né? Teve a estreia no profissional e assinou recentemente sua renovação até 2029. Então não é brincadeira tudo que pode virar esse TT pelo que nós estamos vendo, né? E agora nós estamos entendendo que o Roger Machado usará ele sim, muito provavelmente usará muito o TT. Por conta da forma como ele usa bastante pontas e da forma como ele vai poupar os jogadores e colocar alguns jogadores do banco ou até mesmo da base, né? Galera, a Arboleda vai se reapresentar no São Paulo, né? Tá aqui, a informação Hernan, o Gabriel Sá lá, né? Eles deram bastante a informação aí. Um verdadeiro boi na linha, né? Em relação a tudo que aconteceu. E, pra mim, nós nunca vamos saber toda a história. Aparentemente eu não confio em nada na diretoria do São Paulo, mas aparentemente o Arboleda pisou na bola, né? Tá muito estranho, né? Tá muito estranho. Então que vai embora, quer sair desse jeito, que vai embora. Tava sumido, falam que ele trocou o celular, tava sumidão. São Paulo fez uma nota oficial, né? Cobrando a volta dele, explicações, a reapresentação dele, e agora ele tá voltando, né? Parece que vai voltar aí, e o São Paulo, pra já assinar um acordo com o São Paulo, ver a questão da multa e a rescisão. São Paulo exigiu a presença do Arboleda e aparentemente ele tá voltando aí, vai voltar e vai assinar a rescisão. Se o Arboleda fez tudo isso mesmo, se ele foi embora da forma mais desrespeitosa possível, cuspindo no prato que comeu no São Paulo, né? Que nós demos muito carinho pra ele, até mesmo depois daquele episódio com a camisa do Palmeiras. Se ele fez tudo isso mesmo, que ele seja esquecido no São Paulo, né? Que ele seja esquecido e que o São Paulo arregasse na questão legal da coisa, né? Em relação a negócio. Que o São Paulo saia em muita vantagem em relação à multa, em relação à rescisão, do que vai fazer com a Arboleda. Se vai trocar, se vai rescindir, como é que vai ser que o São Paulo faça a melhor coisa. Inclusive eu trouxe aqui pra vocês uma possível troca do Arboleda pelo Thiago Maia, mas agora já mudou em relação a isso. Eu sabia de um possível interesse do Grêmio antigo pelo Arboleda. Um setorista noticiou que o Inter queria o Arboleda e aí podia envolver essa troca, mas pode ser que o Arboleda falam que tem uma grande chance dele ficar no futebol brasileiro, mas também de não ficar. A ideia é que ele realmente nunca mais jogue pelo São Paulo, já vai providenciar a rescisão, né? Então aí o São Paulo teria uma possível troca com o Inter, mas neste momento não teria uma troca. O São Paulo vai se resolver com o Arboleda e ele que tome o rumo dele, né? Neste momento, pode ser que mude esse status, mas neste momento, São Paulo vai fazer acordo, vai fazer a rescisão com o Arboleda para se livrar do Arboleda. Deu um problema lá muito grande, né? Entre o Arboleda, entre a diretoria, aconteceu alguma coisa que a história total não chega, né? É um desconforto, tal. O que
aconteceu de tão grave para ser o estopim, para isso acontecer, né? Então, nós tínhamos uma ideia de troca pelo Arboleda, e aí o São Paulo iria atrás de um zagueiro e mais um ponta, mas nesse momento o São Paulo quer só se livrar do Arboleda contratualmente, né, legalmente falando. Vamos ver como é que vai ficar, eu vou atualizando vocês em relação a isso. E aí, tá desmistificado, né, tá decifrado aquilo que eu trouxe, aquela informação que eu trouxe para vocês do interesse do São Paulo pelo Thiago Maia, avançou. São Paulo avança nas conversas para um pré-contrato para fazer acordo com o volante Thiago Maia do Inter. Então não tinha Arboleda, né? Acho que o São Paulo em um primeiro momento chegou e já foi oferecendo Arboleda, mas de forma meio que informal ali pro Inter. Pode ter sido isso a informação do setorista de lá. Arboleda no Thiago Maia, porque o São Paulo quer trazer agora, quer contratar agora o Thiago Maia. Pode ter sido por isso, mas independente de qualquer coisa, se vai envolver o Arboleda, se não vai, provavelmente não envolva. São Paulo está atrás do Thiago Maia, quer contratar agora, avança nas conversas, nas tratativas com o Internacional. Então o São Paulo demonstra muito interesse no volante Thiago Maia, e não é de hoje, né, que o São Paulo tem interesse em trazer esse jogador. Eu não acho tão atrativo, não acho ele tão horroroso, mas não acho bom jogador. Com o meio de campo que nós temos, eu não queria o Thiago Maia, mas é um jogador que, sei lá, eu não acho que o São Paulo deveria olhar para essa posição agora. Não acho ele muito ruim, mas tá numa fase muito ruim, né? Tá numa fase muito ruim. Poderia ser, né? Vamos, caso ele venha mesmo, que tá bem encaminhado, se vocês me perguntarem, Tidi, o que você acha? Você acha que ele vem ou você acha que ele não vem? Eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem. Caso ele venha mesmo, vamos torcer pra jogar bem. A contratação não anima pelo momento que o Thiago Maia vive na carreira, né? Acho que é isso que mais pega. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí também. E galera, Diego Fernandes tá tentando, né? Não dá pra saber ao certo o que ele realmente quer, né? Fez aí todo estardalhaço pro São Paulo Day, SPFC Day, e ele trouxe uma conversa muito pertinente, né? Mas que não conclui nada, né? Ele trouxe dois especialistas ali para falar das finanças do São Paulo e tal. Eu vejo o Diego Fernandes como uma figura que me conforta quando ele aparece, porque é uma esperança de profissionalização no São Paulo, mas nesse momento tinha aquela conversa de SAF, dele entrar no São Paulo, mas assim, nada concreto, né? Ele fala que ele vai apresentar mais projetos e tal, mas o que dá para perceber é que esse Diego Fernandes pode ser um cara são paulino, bem intencionado, um cara que quer trazer algo mais profissional para a gestão do São Paulo, o que eu acho muito válido, mas a minha percepção é que ele é muito fraco fora do São Paulo, ou dentro também, né? Na política ali do São Paulo, eu vejo ele muito fraco, eu vejo ele um cara que não vai ter poder nenhum para entrar no São Paulo, eu acho que ele não vai ter o que oferecer para esses caras, que eu queria que fosse todos embora, tá? Mas acho que ele não vai ter como nem chegar perto do São Paulo com esses caras lá no comando, né? Então, estranho, mas tá aí, tá sempre aparecendo, tá sempre encurralando. Eu acho bacana quando ele aparece, porque ele fala de assuntos sérios, responsáveis e traz lógica em questão de finanças. Ele me traz um profissionalismo que eu gostaria de ver ele atuando de alguma forma na estrutura política, organizacional, administrativa do São Paulo. Mas neste momento, nada muito sólido, nada muito concreto, é só uma ideia de um torcedor com muito poder de relacionamento, muito poder aquisitivo, mas não deixa de ser um entusiasta de uma causa profissional de São Paulo, mas não na prática mesmo, não efetivamente. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí, vão deixando like, e valeu e até a próxima.